Oi pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para dar uma dica para quem tem essa plaina elétrica GHO 700 e precisa fazer a troca do cabo elétrico. Eu comprei essa plaina também há pouco tempo e acabei passando com a plaina em cima do fio e acabou mastigando. E como a plaina é nova, eu não queria ficar desse jeito, ficar com essa emenda feia aqui. Eu resolvi fazer a troca, né, do cabo e não encontrei assim vídeo nenhum no YouTube que me passasse dicas de como você faz para fazer a substituição. Para abrir a plaina é relativamente simples, vou estar mostrando aqui. Elas são duas peças que você precisa tirar. Essa primeira aqui, que cobre o motor, são 3 parafusos. Todos os parafusos são iguais, então se você misturar não tem problema. Porque você precisa ter acesso a essa parte aqui lateral que você vai tirar a manopla. Então se você não tirar essa parte da capa do motor, você não consegue tirar essa parte aqui do cabo, né, da manopla dela. E nessa manopla são 4 parafusos, também são bem rapidinhos de tirar, bem tranquilo. Passando essa parte, os cabos, o botão ele fica nessa posição. Os cabos eles passam aqui na parte do cabo, dessa manopla dele, nessas canaletas aqui. Os dois de baixo são os que vão para o motor e os dois de cima são os que vêm da tomada. Eles são 4 ranhuras aqui, é bem tranquilo. Nessa parte aqui de baixo, que fica mais estreita, eles passam de 2 em 2. Então, do lado direito, aqui, os que vão para o motor, e do lado esquerdo, aqui bem do ladinho do alojamento do parafuso, que vão para o cabo elétrico. Nessa parte aqui tem um acabamento, que é essa borrachinha aqui. Ela fica aqui, e daí tem um suportezinho que você aperta aqui. Uma braçadeirinha de plástico, você esmaga essa parte aqui. Essa parte é bem tranquila. Aonde que está o problema? O problema está nesse botão, onde a gente tem que substituir o fio. No caso, esses dois aqui, o marronzinho e o azul. Eu acabei não encontrando exatamente o mesmo fio. Este que vem com a plaina, apesar de parecer a mesma espessura, até a cor bem parecida assim, né? Azulzinho um pouquinho escuro, enfim, mas isso não importa. A grossura desse daqui original é 2 por 0,75. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. 2 por 0,75. E este daqui, que eu não consegui achar exatamente aquele lá, apesar de ser também um cabo da Bosch, ele tem aqui, ó, essas especificações de 2 por 1. Ele é discretamente um pouquinho mais grosso, mas a flexibilidade, ele é tão flexível quanto o outro, tanto quanto o outro, então isso daí não vai influenciar. Ela puxa 700 watts, então acredito que um fio um pouquinho mais grosso ainda até vai evitar que ela esquente muito. Onde que está o problema? Justamente para você substituir, como é que você vai tirar esses dois cabos aqui e colocar, tirar os dois cabos antigos e colocar os dois novos. Na ponta de cada um dos fios vem um pluguezinho desse daqui, um terminalzinho desse daqui, redondinho. Até você vai ficar tentado em arrancar ele e tal, né, achando que vai ser tranquilo para você. Deixa eu dar o foco.
para você colocar ele, né? Alguns terminais, algumas ferramentas elétricas têm parafuso, daí é bem mais tranquilo. Mas esse aqui é um terminalzinho. O problema consiste em que ele não é fácil de você tirar ele dessa parte aqui. Esse botão aqui ele é fechado, ele é injetado, um plástico injetado, e ele não tem como você desmontar ele, não tem como você tirar ele. Até eu não fiz na hora que eu estava fazendo, eu me bati bastante, até dei uma machucada aqui nessa parte aqui, ó, com a pinça que eu estava utilizando, que inicialmente eu tentei puxar com uma alicate de bico aqui. Não percebi que eu tinha engatado, acabei passando o alicate por dentro desse outro aqui, ó, que é os que vão para o motor, e acabei puxando e arrebentei os dois. Arrebentei o lado do marrom e esse outro lado aqui. Esse daqui acabou ficando dentro. Como que ele funciona? Até eu desenhei aqui para ficar mais fácil para entender. Ele tá dessa maneira aqui. Imagine um corte da forma como a gente está vendo aqui. Imagine um corte nesse sentido. Existem umas molas aqui bem fortes e daí umas linguetas assim, na esquerda e na direita. E o fio ele fica bem no meio. O que acontece? Quando você empurra ele para dentro, as molas cedem, né? E ele desce tranquilo. Quando você vai puxar, como as molas elas estão empurrando essas aletas para cima, ele tranca, ele fica preso, você não consegue puxar, ele é como se fosse uma pinça fechando, né? Como se fosse isso daqui, né? Apertando, você não consegue, porque a hora que você vai puxar, a mola está fazendo essa força nesse sentido e a outra da esquerda nesse outro sentido. Então ele acaba mordendo, como se fosse assim. Ele acaba mordendo e ele não deixa você puxar o fio. Aí o que eu descobri, né? Depois, você pegando, não necessariamente uma pinça, que essa daqui até ela, apesar de ela ser com o bico pequeno, é tão pequeno o suficiente para entrar naquela parte. Eu consegui fazer com uma agulha um pouquinho grossa, e enfiar aqui bem do ladinho do fio, dessa parte aqui, ó, né? Na parte de cima aqui, que no caso, um tá nesse lado aqui, né? A gente tá vendo esse desenho aqui que eu fiz, dessa maneira aqui, na esquerda e na direita aqui. Você enfia, né, uma agulhinha aqui, e você dobra essa aleta para baixo, nesse sentido aqui, onde estão as setas. Aí você afasta esse pininho aqui, ó, pro lado, e fica um gap, fica um espaçozinho aqui. Só que se você tentar puxar, o outro lado não vai deixar, ele vai reter. Então, a gente vem para aqui, né? A posição 1, 2 e a posição 3. Aí você põe dois, dos dois lados, e puxa, e força. Essas molas, elas descem. Aí você consegue, né? Puxa para cima aqui, né? Essa seta. Você puxa esse fio aqui, ele sai o terminalzinho bem tranquilo. E daí para você colocar, né? Número 4, é só você empurrar. Para você colocar é a coisa mais fácil. O problema é você descobrir isso e chegar até esse ponto. Então, a minha dica é usar uma agulhinha aqui dos dois lados, ou tentar colocar, por exemplo, essa pinça aqui, né? Ela é meio grande, mas se pudesse introduzir dos lados para você poder liberar. Aqui eu acabei arrebentando, não consigo puxar porque eu não tenho uma pinça bem fininha para poder entrar até lá. Então, qual que foi a minha solução? Eu coloquei para o lado. Felizmente, tanto em cima quanto embaixo ele tem dois conectores, então eu coloquei na parte de cima e na parte de baixo. Repus, né, esses dois que tinha arrancado. Beleza? Então é isso aí.